Na live da manhã, hoje a gente vai falar sobre o inconsciente. O inconsciente é a conexão entre o seu consciente e entre o, a mente superior, Deus, as grandes ideias. Vamos entrando aí. Bom dia, Elvis, Glauba Gonçalves. Vamos entrando aí. Muito se fala sobre ter fé, né? A gente precisa ter muita fé, a gente precisa fazer a nossa oração, a gente precisa pensar positivo, a gente tem que tirar o lado negativo, pensar negativo de lado, o ser pessimista de lado, né? Cultivar boas amizades. Mas por que que a gente faz isso? Por que que tem que cultivar boas amizades? Por que que a gente tem que cultivar o que é bom e tirar o que é ruim? Presta muita atenção nisso, porque isso aqui tá uma chave muito forte. Bom dia, Dila. O que que acontece? O seu inconsciente, muitos psicólogos colocam o consciente e o inconsciente como um iceberg, uma pedra de gelo gigante no mar, tá? E aí eles falam que aquela pontinha que está em cima é só um pouquinho da pedra. Na verdade, a maior parte da pedra de gelo, a maior parte do iceberg está por baixo da água. A maior parte é o seu inconsciente. Então, o seu inconsciente, o que que ele faz? Ele está responsável desde as coisas motoras do seu corpo, como, por exemplo, os batimentos cardíacos, as trocas entre as células, todo o processo que está acontecendo digestivo, além de todas as experiências que você vive, elas são marcadas no inconsciente. Tá? O seu inconsciente que faz com que você raciocine muito rápido, sem nem pensar. Você fala, nossa, eu nem pensei, pum, concebi a ideia. É o seu inconsciente trabalhando aqui, tá? No seu inconsciente também existem traumas, existem todas as vivências que você teve. Então, muitas vezes você sente uma fobia por alguma coisa, você nem sabe por quê, é inconsciente. Mas é o seu corpo, a sua mente, na verdade, né? Querendo fugir de uma situação desconfortável e assim por diante. Tá? Dando esse contexto, presta muita atenção. Por que que se fala que tem que pensar positivo? Por que que se fala que tem que fugir do comportamento negativo, do pensar negativo, do ser pessimista? O que que acontece? O seu inconsciente, ele é a ligação que você tem com a mente superior, com Deus, tá? E toda grande ideia vem dessa mente superior. Você canaliza ela e por isso que você tem um insight assim, uau! De repente você tem toda uma ideia. Não deu tempo de você pensar toda aquela ideia. Aquela ideia veio, é um download muito rápido. Pum. E a conexão entre essas grandes ideias, as ideias de riqueza, as ideias de inovação, com o seu consciente, elas passam pelo, vamos chamar de mundo espiritual. Na psicologia a gente fala que é uma mente superior, a mente humana, tá? O Carl Jung, o pai dos arquétipos, né? Ele fala que a gente tem o inconsciente individual e o inconsciente coletivo, que é como se fosse uma cérebros conectados. Nossos cérebros todos estão conectados. E quando a gente está dentro de um grupo, principalmente, a gente tem a mente inconsciente do próprio grupo. E é por isso que muitas vezes você consegue compartilhar de ideias com a sua esposa, com seu marido. Você vê irmãos gêmeos, por exemplo, que estão muito conectados. Às vezes um sente uma dor do outro lado do mundo, o outro sente também. Um sabe que o outro tá bem, ou o outro sabe que o outro tá mal. Ou às vezes você tem um mau pressentimento, você vai ver que tá acontecendo alguma coisa com a sua família. É o que o Carl Jung chama de inconsciente coletivo, tá? E além do inconsciente coletivo, das mentes humanas que se conectam, a gente também tem a mente superior. Isso a ciência fala sobre isso também de uma outra forma. Eu gosto de chamar de Deus. Eu gosto de chamar de a grande mente superior. E a nossa conexão com essa grande mente, com nós mesmos, ela é ligada através do inconsciente, através daquilo que você não percebe. E qual que é a grande sacada aqui? Por que que você tem que, quando você faz as suas orações, você tem que dedicar força, você tem que fazer com fé, com devoção, para você conseguir acessar? Porque senão o seu inconsciente, ele vai ficar viajando em coisas que você está vivendo no dia a dia. Sabe por que, que muita gente não prospera? Eu vou te falar. Porque o inconsciente delas está ocupado
em cima de mágoas, pessoas que ela não perdoou, está ocupado com prazeres desse mundo, nesses dias atuais, com ansiedade, vídeo curto, pornografia, muitas vezes gula, comida. Tem gente que só pensa o dia inteiro em uma determinada coisa. E aí o que acontece? Essa coisa fica no inconsciente dela. Ela vai dormir, ela sonha com aquilo. Ela acorda, ela tá pensando naquilo. Pessoas que ficam mexendo com aposta, essas coisas, jogo online, etc e tal. Você tá gastando o quê? O seu inconsciente, ele tá todo sendo trabalhado nisso. E aí qual que é a grande questão? Humberto, eu não tenho criatividade. Humberto, as minhas ideias não estão dando certo. Humberto, meus negócios não estão dando certo. Eu vou te explicar por quê. Você não percebe, mas você está imerso. Você está imersa naquilo. E aí não vem outra coisa a não ser aquilo. Faz sentido? Coloca aí. Isso aí que eu tô falando, a psicologia fala. Isso aí, eu tô lendo um livro do. Como é que chama ele? Do Napoleão Hill, a Chave Mestra. Ele fala muito sobre isso. A religião fala sobre isso. Enfim, cada nível de cultura do homem, do ser humano, fala sobre isso. Só que é uma coisa muito séria. Vamos colocar um exemplo extremo aqui. Uma pessoa que é viciada em pornografia. O que acontece? Ela fica pensando nisso o tempo inteiro. Ela fica com a mente ocupada nisso o tempo inteiro. Por quê? Porque o instinto sexual no ser humano, ele é uma das coisas mais fortes que tem. É poderosa, inclusive, positivamente. Mas quando o ser humano se perverte nisso, o que acontece? Ele só pensa nisso. Só pensa nisso. O dia inteiro só pensa nisso. E aí, o seu cérebro para de trabalhar. A sua mente para de trabalhar. Ela só consegue ver isso, ela só consegue pensar isso. Aí você vai ver pessoas que estão assim o tempo inteiro, o tempo inteiro. Sabe essa cultura do lá ele, né? Qualquer coisa, oh, lá ele, qualquer coisa pensar em alguma coisa nesse sentido, né? O que acontece? As pessoas elas estão o tempo inteiro falando disso. E aí o que acontece? Elas atrofiam a cabeça. Elas não conseguem evoluir. Porque o inconsciente delas está o tempo inteiro nisso, está o tempo inteiro em estado de alerta nisso. Sacou? E isso é muito sério mesmo, porque às vezes você fica frustrado, frustrada com a tua vida e você não sabe o porquê que os pensamentos não vêm. Você não sabe o porquê que as suas orações não funcionam. Você não sabe o porquê. O grande porquê é que você está imerso em coisas que não tem nada a ver. É por isso que se fala tanto em, olha, pense positivo. Por quê? Porque se você está pensando negativo, se você está pensando no problema, o seu inconsciente ele está imerso no que? No problema. E quando o seu inconsciente está imerso no problema, o que você vai vibrar? O que ele vai transmitir para você? O que ele vai te transmitir nos micro expressões faciais? Problema, ansiedade, 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 ansiedade. Aí você não consegue crescer. Por quê? Porque você está ansioso o tempo inteiro. Ou o contrário, ansiedade é pensar no futuro. Existe a questão também da depressão, que é pensar em passado. Pessoa que não perdoa, principalmente os pais, não perdoa os pais, não perdoa pessoas que vacilaram com ela, fica guardando rancor. Toda pessoa falou alguma coisa aqui, ah, Humberto me ofendeu, você fica o dia inteiro pensando em mim. Pô, Humberto me decepcionou. Cara, viva a tua vida. Ah, a fulana me traiu, me traiu, me traiu, me traiu. E aí? E aí? As pessoas elas têm dificuldade em liberar o perdão. E quando eu falo liberar o perdão, não é necessariamente reatar um relacionamento que você não queira, não é necessariamente você conviver, mas é você tirar o peso das suas costas. Você está carregando um monte de gente nas suas costas. O seu inconsciente, ele está o tempo inteiro pensando nisso. Ele te faz sonhar nesse tipo de coisa, ele te faz ter essa energia. E eu vou te contar uma coisa, o inconsciente, diferente do consciente, ele não tem a linguagem falada.
Ele fala através de sentimentos. Então, às vezes, você vai ter uns sonhos aleatórios que não tem nada a ver. Que você tá correndo lá e de repente, sei lá, tem um urso correndo atrás de você e você tá desesperado. Esse urso significa alguma coisa, esse medo aqui significa alguma coisa. Você correndo de alguma coisa significa alguma coisa. Medo, talvez, é alguma coisa que está acontecendo na tua vida. Você lembra do José do Egito? O faraó, ele tinha tido sonho com as 7 vacas magras, 7 vacas gordas. Aqui tem um segredo muito forte aqui. Presta atenção no que eu estou falando. O inconsciente, ele é a chave para a conexão com a mente superior. O faraó, ele teve um sonho que veio de Deus. Era um aviso. Ele não sabia interpretar, mas era um aviso. Esse aviso veio como? Dormindo. O inconsciente, ele tem essa conexão. E o consciente, ele vai ter que decifrar. Ou você vai ter que arrumar alguém para decifrar, tá? No caso foi José aqui. Mas se você for ver os profetas lá da Bíblia, geralmente eles caem num sono. Abrão, quando vai falar com Deus, Jacó, ele deita lá numa pedra e de repente ele começa a ver a escada onde tem os anjos subindo e descendo, etc e tal. Então a Bíblia ela fala o tempo inteiro disso. O portal que você tem com o mundo superior, com Deus, é o seu inconsciente. É por isso que você precisa purificá-lo. É por isso que você precisa tirar todo o peso, toda a mágoa, toda a negatividade. Se você é uma pessoa que acorda e já fica com medo, medo, medo. Tem pessoas que prosperam um pouco e ficam com medo de perder, medo de viver outra vida. Medo, medo, medo. Esse medo trava a pessoa. Esse medo faz com que a pessoa ela não tenha grandes ideias, não tenha confiança, ela não tenha aquele brilho para atender a cliente. E quando ela não tem esse brilho para atender a cliente, o que acontece? Começa a decair. Ela para de. Aquilo que realmente traz a conexão com as pessoas começa a enfraquecer. E aí a pessoa para de prosperar. Por quê? Porque o inconsciente dela está ocupado com medo. Agora a pergunta que eu te faço diretamente é: como que o seu inconsciente está ocupado? Como que? Com vícios? Com o ego que você não dominou? Com mágoas? Com medo? Com angústia? Com frustração? Com o que você está ocupando o seu inconsciente? Aquilo que você ocupa seu inconsciente faz com que você não cresça, porque você não consegue absorver as bênçãos para você. Tá tudo ocupado. A linha está ocupada. Você está distraída. Só que você nem sabe disso. Por que você não sabe disso? Porque é inconsciente. Aí você vê todo esse mundo. Vamos falar do Brasil, meu país. Por que o Brasil tá indo para essa crise tão forte, tão forte, tão forte? Porque a crise é mental. Quando você aprendeu na escola que os políticos eles distraem o povo, existe até um ditado romano que era dê circo, dê pão e circo ao povo. Por quê? Porque quando você dá pão e circo pro povo, o povo fica ocupado, ele fica distraído. Ele fica muito distraído. E é por isso que se investe tanta grana em show, em futebol, em um monte de coisa, para poder distrair o povo. O pão é o alimento, né? O alimento e a diversão, dê isso para ele, dê a picanha, entre aspas, pro povo. E aí o povo vai ficar distraído. Quando você vê que o Brasil está imergido numa crise enorme, a crise política é a ponta do iceberg. O grande ponto aqui é o seguinte: vamos analisar as empresas que mais crescem no Brasil? Bets de apostas esportivas, cassino virtual. Quem são os grandes influenciadores do Brasil? Pessoas que divulgam isso. Existem pesquisas que falam que o açaí, supermercados, o açaí é atacado, né? Ele começou a vender menos depois que liberou as bets, casas de aposta, porque as pessoas estão gastando dinheiro com isso. A ponta do iceberg é o dinheiro que elas estão gastando. Sabe qual que é o principal mesmo? A mente delas aprisionada naquilo. Meu, eu ia jogar futebol aqui também.
todo lugar. Pra jogar futebol, você vai ver que as pessoas elas estão ocupadas com um monte de distração. E é por isso que elas não prosperam. Elas estão ocupadas com saber tudo profundamente do time de futebol, saber tudo profundamente do Big Brother, saber tudo profundamente da novela que está acontecendo, saber tudo profundamente sobre as notícias ruins. Por que que o jornalismo só traz notícia ruim? Será que só acontece coisa ruim no mundo? Não! É uma seleção. É uma seleção. Quando você faz cortes das piores coisas e você coloca elas em sequência, o que que você manda de mensagem para as pessoas? Medo, pessimismo, angústia, desânimo. E aí você faz com que as pessoas não tenham poder de reação. E quando uma pessoa não tem poder de reação, só que é um prato cheio com um político que quer dominar, é ou não é? Responde aí se faz sentido isso aqui que eu tô falando para vocês. E, gente, é assim. É assim que quem tá no poder domina. Ela enfraquece o inconsciente de toda a massa. E as pessoas nem sabem disso, elas não têm nem ideia disso. Mas elas estão sendo absurdamente influenciadas pelo quê? Pela cultura popular. Só que é engenharia social. Quando se fala isso, eu não estou falando de teoria de conspiração, não. Isso aqui é engenharia é, de comportamento. Engenharia comportamental. As pessoas fazem com que massas tomem determinados comportamentos. Medo em massa, desânimo em massa e assim por diante. Isso aqui é o que acontece, mas vamos falar de você, vamos falar de uma coisa mais próxima. O quanto que você está deixando o pensamento negativo te atingir? O quanto que você está deixando as contas para pagar atrapalhar o teu crescimento? Se você está preocupado em... Presta atenção nisso aqui. Se você está preocupado em ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, você não vai ganhar dinheiro. Sabe por quê? Porque a tua cabeça está inteira nisso. Quando você pensa em ganhar dinheiro, você está jogando o quê? Responsabilidade, preocupação. Porque no fundo, esse negócio de ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro é uma preocupação com sustento, com alimentação, com contas para pagar. E aí o que que acontece? Você fica visando dinheiro, o dinheiro corre de você. Por quê? Porque o dinheiro, ele é só uma moeda de troca. Ele é só uma energia. Ele não é o objetivo final. É aquilo que eu tenho falado aqui, ó, dia após dia nessas lives. Inclusive essa live é a live de número 70 da manhã seguida. Contando com as da noite, deve ter umas 17 da noite. A gente tá chegando na live número 90 e poucos, mais ou menos, hein? Tá quase batendo 100 já. Então tô sempre falando isso para vocês, o tempo inteiro, sobre alguns princípios que fazem com que vocês tenham uma mente mais purificada. Libera perdão, pensa positivo, conexão com Deus. Coloca sua mente no presente, tira do passado, tira do futuro. Limpa. Se você limpar a tua mente, só de você limpar, automaticamente você vai começar a ter as grandes ideias. Responde aqui pra mim, quem já teve grandes ideias tomando banho no chuveiro? Ou simplesmente num dia que não estava fazendo nada? Existe um estilo de vida chamado ócio criativo. O que é o ócio criativo? É em alguns determinados momentos você simplesmente viver. Você simplesmente ir andar na natureza, você simplesmente não fazer nada. E aí as ideias vão aparecer. Dia de sábado mesmo, eu não trabalho. Cara, o tanto de ideias que vem. Por quê? Porque a mente esvaziou. A sua mente, ela é como se fosse uma garrafa cheia de terra e água. Chacoalha, você não vê nada do outro lado. Quando a terra assenta, ela vai baixando, vai ficando cristalina, você consegue enxergar o outro lado. Aí você consegue ter a sua conexão com o grupo pelo qual você faz parte através do inconsciente coletivo, a mente daquele grupo, você consegue compartilhar ideias, você consegue ter a mente superior, as suas orações, elas fazem sentido, você consegue ouvir Deus literalmente, né? Não ouvir de falar, mas você consegue perceber os sinais.
Sabia que muitas vezes você pede as bênçãos na sua vida, mas você nem enxerga as bênçãos? Você não consegue enxergar. Porque o seu inconsciente ele está ocupado. Ou muitas vezes nem recebe, porque está ocupado. Está distraído, na verdade. A maioria das pessoas, infelizmente, a grande maioria das pessoas está distraída. A grande maioria das pessoas está distraída e é por isso que elas não prosperam. É por isso que elas não mudam de vida. Elas estão drenadas. Elas acordam cansadas, vão dormir cansadas e continuam cansadas, não tem nem ideia por quê. Existe algo inconsciente aqui trabalhando o tempo inteiro e quando ela dorme, ela está maquinando nessas coisas. Ansiedade para ganhar grana, ansiedade para pagar conta, ansiedade. Isso para a gente não falar também do lado do lado dos sentimentos, dos desejos, dos anseios carnais também, né? Falei da pornografia, masturbação, essas questões de gula, entre várias outras coisas. Mas uma das coisas que mais afeta realmente, isso aqui é científico, é o lado sexual. É o lado sexual, são as perversões sexuais, masturbação, pornografia, pensamentos de traição. Uma pessoa que está perdida nisso, ela não consegue prosperar, ela não consegue crescer. Por quê? Porque ela está drenada. A energia dela está totalmente drenada nisso aqui. Agora tem algo muito forte. O relacionamento de um homem com uma mulher, o relacionamento sexual, inclusive, ele traz uma conexão muito profunda. É por isso que na Bíblia fala de ser uma só carne. Você consegue unir literalmente os dois. O inconsciente dos dois, o consciente, a mente, a alma. E aí o que que acontece? Através desse relacionamento, você traz benefícios. Você consegue ter uma conexão muito mais forte com Deus, você consegue ter uma conexão muito mais forte com as suas ideias, você consegue ter uma conexão muito mais forte com a sua vitalidade. Só que é uma coisa que a ciência fala, que a religião fala, a Bíblia fala disso o tempo inteiro de forma velada. Então, o sexo é algo assim muito, muito, muito positivo. Mas é igual fogo, pode queimar. E pode fazer uma pessoa ficar pervertida, simplesmente pensando só nisso. A vida inteira pensando só nisso. Drenada. Existem várias pessoas assim. Muitas e muitas e muitas e muitas. Tá? Então o que eu quero dizer para vocês? Você precisa limpar. Se você não limpar o seu inconsciente, se você não der espaço para ele, você direcionar ele, você não vai. Eu quero te falar uma coisa, tudo que você tiver ansiando no teu coração de verdade, com vontade de fazer, e você ficar repetindo o que você vai fazer, você vai conseguir conquistar. Eu fiz uma live com a Lene, fotógrafa. Cara, eu fiz uma pergunta para ela. Tem gente que não vai absorver isso aqui, mas foi uma das melhores sacadas. Eu falei para ela, pô, eu tô vendo que você tá atendendo gente famosa, você atendeu uma cantora aí, você atendeu o Yudi. E aí, como é que foi? Ela falou, meu, se eu contar, eu vou contar. Ela falou assim, eu tenho um caderno onde eu escrevo as coisas que eu tenho gratidão, desde o shampoo que eu uso, até as coisas que eu anseio. Eu agradeço pelas coisas que eu anseio no coração. Uma delas eu ansiava atender os dois. E ela começou a escrever que ela estava fotografando os dois. Ela mandou um direct pra mulher, a mulher aceitou, ela já fez um monte de sessão. A capa do Spotify tá uma foto dela. Você tá entendendo isso aqui? Tá entendendo isso aqui? Quando se fala para você ficar escrevendo, mentalizar todo dia, ser grato, não é mera superstição, não, gente. Ninguém fala isso. Mas eu vou te falar. Isso aqui é uma programação do seu inconsciente. Para o seu inconsciente ficar martelando nisso. Se o seu inconsciente ficar martelando nisso, ele vai encontrar solução para você resolver, para você sair da pobreza, para você conseguir crescimento, para você conseguir ideias, para você conseguir abençoar pessoas. Quando eu falo para você, gente, o seu trabalho é só uma desculpa para você abençoar a gente. É isso. Se você botar isso na sua cabeça, eu preciso abençoar pessoas, eu preciso contribuir para o progresso da humanidade, preciso contribuir para o crescimento da minha área. O que, que vai acontecer? O seu inconsciente vai começar a botar ideia na tua cabeça, ele vai começar a puxar, e você vai começar a viver isso. Por que, que você não está vivendo isso? Que você está ocupada.
Seu inconsciente está trabalhando para outra coisa. Você tem uma máquina tão grande na tua frente que você não tem nem ideia do poder que é a mente humana. Funciona melhor do que a internet, melhor do que o rádio, melhor do que qualquer coisa. Todo mundo está conectado. E todo mundo está conectado com a fonte. Só que muitas vezes você não está acessando a fonte. Muitas vezes você não está pegando a tua porção. Se você colocar, sério, você quer provar isso que eu tô falando? Começa a ler biografias. Começa a ler biografias. Você vai ver que grandes inventores, eles acordavam de noite com um caderninho, ó, começavam a anotar coisas. O inconsciente puxou. Assiste a série do Ayrton Senna. Você vai ver a lendária corrida dele em Mônaco. Tem uma corrida que ele começou a bater recorde em cima de recorde. Cada volta era um recorde. Era meio impossível aquilo. Ele estava fazendo voltas perfeitas, perfeitas, perfeitas. E aí ele conta que foi um momento que ele entrou numa espécie de um transe. Ele não estava consciente. Ele estava como se ele estivesse num túnel. Ele estava só indo, 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 indo. Aí o cara do rádio começou a encher o saco dele. Para, reduz, 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 reduz. Por quê? Porque ele já estava dando uma volta em todo mundo, cara. Ele ia dar uma volta no segundo colocado. Tipo assim, é uma volta de distância. O cara tava muito, muito, muito acima da média. Aí a equipe falou, meu, é perigoso ele se acidentar, reduz, reduz, reduz. E ele não tava ouvindo. Aí quando ele ouviu, ele se desconcentrou e bateu o carro. Perdeu uma corrida ganha. Foi a coisa mais frustrante que tem. Mas foi uma das corridas mais icônicas. Por quê? Porque ele estava totalmente acessado nessa mente superior. Ele estava num estado chamado de estado de flow. Depois vocês pesquisam sobre isso, estado de flow. Estado de flow é um estado de euforia, é um estado de foco pleno naquilo que você está fazendo. Grandes atletas que batem recorde conseguem entrar nisso daqui. É um estado de concentração profundo. É para você entender a força que você tem aí com você. Só que você está ocupando essa força toda com um monte de bobagem. Qual que é a primeira coisa que tem que ser feita para você dominar o seu inconsciente? É você começar a dominar sobre os seus instintos. Qual que é a sua fraqueza? Qual que é a sua fraqueza? Comida? Bebida? Questões sexuais? Questões de inveja? Qual é? Cobiça? Esses negócios de não cobiçarás, etc e tal, é isso, cara. Qual é o seu ponto fraco? A primeira coisa que você tem que fazer é dominar a si mesmo. Por que que eu falo o tempo inteiro, mente acima da matéria, a banheira fria e etc? É para dominar sobre mim mesmo. Porque se eu não domino sobre mim mesmo, o meu lado carnal, ele vai fazer o meu inconsciente ficar ocupado com um monte de bobagem. Com instinto, com desejo. Existe uma coisa na cultura popular que fala que liberdade é você viver a vida. É você viver para os prazeres errado. Os prazeres te aprisionam. Você não tem que se abster dos prazeres, mas você não pode deixar os prazeres te dominarem. Porque se os prazeres te dominarem, já era. Liberdade de verdade é você conseguir escolher não fazer. Se você conseguir escolher não fazer quando você está eufórica para fazer, aí você está começando a dominar. O Napoleão Hill fala que um dos princípios para você conseguir conquistar qualquer coisa na vida é você trabalhar com uma euforia muito forte dentro de você, uma convicção muito forte, um desejo, uma ânsia. Sabe aquela pessoa que está eufórica? Ela vai conversar com as pessoas, ela ama aquilo que ela faz. É isso, essa pessoa que você tem que ser. Você tem que ser aquela pessoa que ama o que faz. Aquela pessoa que vai conversar com o cliente e começa a falar de cabelo com empolgação, aquela empolgação que vem de dentro. Como que eu consigo isso, Humberto? Como que eu consigo isso? Faz exercício físico, começa por aí. Você vai liberar substâncias do seu corpo, você vai ter vitalidade. Se alimente bem, durma bem, tira esse monte de bobagem da tua cabeça, para de assistir jornalismo, para com um monte de coisa que tá te aprisionando. Cara, celular, usa celular para produzir o conteúdo, não fica consumindo, não. Isso aqui consome o seu inconsciente. Começa a tirar essas porcarias e começa a viver de verdade aquilo que você quer. Começa a focar na tua cabeça.
aquilo que você quer solucionar, o problema que você quer solucionar, a inovação que você quer fazer na sua área e pensa em abençoar pessoas. Eu vou abençoar pessoas, eu vou trazer progresso. O dinheiro é uma mera consequência. Todos os grandes desse mundo, eles fizeram coisas grandes, eles entregaram alguma coisa. Não vai ser você que vai ganhar dinheiro. Você vai construir alguma coisa. E aí você vai ser muito bem remunerado, muito bem remunerada para isso. Se foca em construir, foca na solução. Se você tem uma grande solução, se você trabalha com euforia para algo, se você tem uma empolgação muito grande, você vai conseguir construir isso e isso vai trazer a sua riqueza. Isso aqui que vai mudar a tua vida de verdade. Se eu olhar lá de trás, de onde eu vim, para onde eu tô hoje, o que que a gente conquistou, cara, é surreal a mudança. Surreal a mudança. O tanto de pessoas que a Letícia atendeu, formações, meu, ela formou gente da Bélgica, da Espanha, de Luxemburgo, da Suíça, Inglaterra, Itália, Portugal, todo canto. Cliente de todo lugar. Cliente da Áustria, enfim, França. Vamos falar de alunos? Meu, eu já ajudei mais de 60 pessoas. Provavelmente muito mais, porque muitas pessoas nem comunicam, né? Mas faturaram mais de 2.000 euros ou mais de 10.000 reais por mês. Alguns muito mais que isso. Eu coloco isso aqui como um a partir, né? Tem gente que faz 8, 10, 15 mil euros por mês. Então eu já ajudei bastante gente. Eu conheço muito profundamente vários negócios. Eu tenho bastante inteligência de mercado através dessas mentorias que eu faço, né? Comportamento. Então, assim, eu fui muito abençoado. Só que por que que eu consegui mudar de vida? Porque eu mudei o mercado. Eu impactei diretamente no negócio de muitas pessoas. A Letícia impactou profundamente na vida de muitas pessoas. Sejam pessoas através da autoestima, sejam pessoas através de uma nova profissão. Começou a trazer comida para casa, começou a trazer prosperidade para casa através de uma nova profissão. Agora você, foca nisso. Foca nisso e esquece as distrações. Vai cortando as distrações. Você não perdoou alguém? Resolva isso. Perdoe. Perdoe. Tira essa pessoa das suas costas. Para de remoer mágoa. A cliente que te xingou de manhã, você vai dormir com ela. Já parou pra pensar que você vai dormir com a cliente? Você vai dormir com aquela pessoa que te xingou? Você fica martelando naquilo. Fulano falou mal de mim. Foda-se. O problema é dela. Isso aqui é um problema mais dela do que teu. Agora tornou um problema teu, porque você não tira da cabeça. Ela ganhou, parabéns. Ela tá ocupando espaço na tua cabeça. E não é na cabeça consciente. Se tá na consciente, se tá na ponta do iceberg, aqui embaixo, então, o tanto de sentimentos, o tanto de traumas, o tanto de coisa que você tá criando, é surreal. Tá? Então, ó, essa é uma das lives, nossa, 100%, uma das mais importantes. Só que é uma coisa de virar a chave mesmo. Fez sentido pra vocês? Vai ter gente que vai ouvir tudo o que eu falei, vai absorver de uma forma. Vai ter gente que vai falar, caraca, é isso. Essa live, esse conteúdo que eu falei pra vocês, meu, é isso. Isso aqui explica muita coisa. Eu sempre fui cético sobre essas coisas. Por que que eu tenho que pensar positivo? Por que que eu tenho que tirar o negativo da minha cabeça? É uma programação do seu inconsciente. É simplesmente isso. Você programa o seu inconsciente para quê? Para receber luz. Para buscar respostas positivas. Para buscar solução. Se você estiver focado 100%, Elvis, em buscar solução e tirar todo o resto, cara, você vai explodir. Você vai explodir. Por quê? Porque cada um de vocês tem um potencial tão grande, tão grande, tão grande, que vocês nem imaginam. Vocês são imagem e semelhança do Criador. Vocês não são carne e osso aqui. Isso aqui é só um recipiente, é um vaso para receber algo muito maior que está dentro de você. Então, quando alguém diz que você não consegue e você fica deixando isso no seu inconsciente, quando alguém diz que você não é capaz, quando alguém diz que você é fraco, quando alguém diz que não vai, para, para. Tira isso da cabeça. Tira isso. Ocupe com outra coisa. Pense positivo todo dia. Que esse pensamento positivo, essa convicção de que vai dar certo, essa fé, ela vai limpando o inconsciente.
Agora, se você não tem essa fé, se você cai na pilha, a pessoa falou que você não é capaz, você fica, ai, realmente eu não sou capaz, ai, realmente. Já era. Já era. Sacou? Essa é a chave. Essa é a chave. Programe o seu inconsciente. Você não tem controle do que é inconsciente, mas você tem controle de direcionar. Você consegue totalmente direcionar. Tá bom? Vamos fazer a nossa conexão de hoje para a gente finalizar. E eu espero que vocês absorvam mesmo isso daqui. Porque isso aqui é uma coisa que muda a vida de verdade. Tá bom? Então vamos lá. Coloca os dois pés no chão, encosta na cadeira, fecha os seus olhos, respira fundo comigo 3 vezes. Fonte das bênçãos és tu eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. Muito obrigado pela nossa conexão, por estarmos aqui juntos, reunidos, pela sua luz em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, direcione, ilumine, nos dê força, nos dê motivação para tirarmos as porcarias que tem na nossa cabeça, para a gente fazer uma limpa de verdade sobre sentimentos, sobre angústias, sobre desejos materiais. Nos ajude a limpar e nos ajude a viver propósito de verdade, nos ajude a sermos positivos todos os dias, nos ajude a percebermos quando estivermos sermos negativos e que venhamos cortar, que venhamos conseguir programar o nosso inconsciente para que ele seja realmente um receptor de luz de cima, que ele seja um receptor de grandes ideias, de grandes soluções. Porque essas soluções, elas estão todas preparadas para mudar a tua vida. A sua vida vai mudar. Respira fundo. Estica seus braços. Assiste inteiro, Lidiane. Assiste inteiro, que essa foi uma das lives mais importantes. Eu sempre às vezes falo isso, né? Mas isso aqui é um assunto importante demais, gente. Tá bom? Se você não tá no grupo de WhatsApp, entra no grupo de WhatsApp, link da bio é gratuito, ou aqui na descrição se você tá no Spotify. Todo dia de manhã a gente faz uma live como essa. Espero te ver aqui. Vi que tem pessoas novas aqui. Sejam muito bem-vindos. Amanhã, 5h22 horário de Brasília, 8h22 horário de Portugal, a gente tá aqui de novo. Tá bom? Conto com vocês, contem comigo e vamos pra cima. Vamos fazer uma limpeza nesse inconsciente para ser um receptor de luz, de boas ideias, de iluminação para tua vida. Tá bom? Isso aqui é o que de verdade muda a tua vida. Um abraço, fica com Deus. Tamo junto. Tchau, tchau.